Bem, vamos começar a falar então sobre proporcionalidade, né? Então, de acordo com o exemplo que ele citou aqui, que quando você compra 100 gramas de mussarela, você paga R$ 3,50, né? Se você dobrar essa quantidade de mussarela, você vai também dobrar o valor a ser pago, né? Então aqui a gente já tem uma ideia de proporcionalidade, tá? Bem, para entender um pouquinho melhor isso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que esses 100 gramas de mussarela, eu vou chamar os 100 gramas de uma porção, tá? Então nós vamos ficar com a seguinte situação assim, ó, se eu comprar uma porção, eu vou estar pagando um preço então de R$ 3,50. Se eu comprar duas porções, então eu vou estar pagando R$ 7. Se eu comprar três porções, eu vou estar pagando então R$ 10,50. E assim por diante, né? Se eu comprar quatro porções, eu vou pagar R$ 14. Bom, note que à medida que eu vou aumentando a minha porção, né, a quantidade de mussarela a ser comprada, o valor a ser pago também vai aumentando. Então aqui nós temos, né, que uma cresce, a outra também cresce. Então nós temos a ideia de grandezas diretamente proporcionais. Para verificar se elas são grandezas diretamente proporcionais, tem que existir uma constante, tá, entre essas duas grandezas, né? Se eu fizer a razão entre essas duas grandezas. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, né, o valor a ser pago nessa primeira linha aqui, que é R$ 3,50, e eu dividir por uma porção, eu vou encontrar como resultado final R$ 3,50. Se eu pegar outro valor aqui, ó, vamos supor que eu paguei R$ 14, né? Se eu pegar R$ 14 e eu dividir por 4, que foram 4 porções compradas, nós vamos encontrar também um valor R$ 3,50, tá? Então, se eu vier aqui chamar de X a porção de mussarela e de Y o valor a ser pago, né? Quando eu faço essa razão aqui, ó, de Y sobre X, eu encontro um valor R$ 3,50, né? Então, note que se eu pegar qualquer valor correspondente aqui, ó, se eu pegar R$ 10,50 e dividir por 3, eu vou encontrar como resposta R$ 3,50, tá? Então sempre vai me dar esse valor, nesse caso aqui, R$ 3,50. Então a gente diz que existe uma proporcionalidade direta, né? Quando você fizer esse quociente y sobre x e você encontrar sempre um valor. No nosso caso aqui, o valor encontrado deu 3,50. Mas generalizando isso aí para todos, nós vamos falar que existe uma proporcionalidade direta quando fizermos assim, y sobre x, encontrarmos um valor aí que nós vamos chamar então de k. Esse k é chamado de constante de proporcionalidade. Por que a constante de proporcionalidade? Que qualquer valor que você pegar ali com o seu correspondente, você vai encontrar, no nosso caso aqui, 3,50. Podemos também falar que y é igual a k vezes x, né? Que é só multiplicar isso aqui em cruz. Ou seja, o valor a ser pago, quem que é o k? O k aqui é o valor de uma porção, né? Então, x é o quê? Ela vai variar, né, a quantidade de porções. Se eu pegar duas porções, eu vou
pegar o K e vou multiplicar por 2. Se eu pegar 3 porções, o K é multiplicando por 3 e assim por diante. Bom, a seguir ele fala sobre grandezas inversamente proporcionais. Para a gente entender essas grandezas inversamente proporcionais, vamos pensar o seguinte, vamos supor que eu tenho duas cidades, né? Uma cidade A e uma cidade B. E que a distância entre essas duas cidades seja de 120 quilômetros, por exemplo. Bem, um veículo, né, que vai fazer esse percurso aí, tá? O tempo vai ser de acordo com a velocidade média que ele fazer nesse percurso. Por exemplo, se ele quiser ir em 1 hora, por exemplo, se ele quiser fazer esse percurso em 1 hora, ele tem que ir com uma velocidade de 120 km por hora. Né? Então aqui eu teria a velocidade em quilômetros por hora e aqui o tempo em horas. Então se eu quiser fazer esse percurso em 1 hora, eu tenho que colocar uma velocidade aí de 120 km por hora. Se eu tivesse um tempinho mais de sobra, né? Se eu quisesse ir, por exemplo, fazer esse percurso em 2 horas, então qual que teria que ser a velocidade? A velocidade seria de 60 km por hora. Né? Se eu for com uma velocidade de 60 km por hora, em 2 horas eu percorro aí 120 km. Se eu quisesse fazer esse percurso em 3 horas, eu teria que ir com uma velocidade de 40 km por hora. E assim por diante, né? Se eu quisesse fazer esse percurso em 4 horas, então eu iria com uma velocidade de 30 km por hora. Né? Se eu quisesse fazer em 6 horas, eu iria com uma velocidade de 20 km por hora. E assim por diante. Né? Então aqui, perceba o seguinte, né? Nas duas grandezas, tempo e velocidade, quando eu aumento uma, né? Se eu aumentar o tempo, o que acontece com a velocidade? Ela diminui. Né? Então aqui é um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Nas grandezas inversamente proporcionais, olha só o que ocorre. Né? Se eu pegar o valor aqui da velocidade e multiplicar pelo tempo, nós vamos encontrar uma constante. Qual que vai ser essa constante? No caso aqui 120. Né? Se eu fizer 120 vezes 1, eu encontro como resultado 120. Se eu fizer 60 vezes 2, ou 2 vezes 60, eu encontro como resultado 120. E em todas elas, né? Se eu fizer 3 vezes 40, eu vou encontrar 120, e assim por diante. Então, se eu dissesse que essa grandeza aqui é x, e essa outra grandeza aqui, a velocidade, é y, então, note que aqui ocorre o quê? Ocorre sempre um produto deles dá sempre o quê? No caso aqui, 120. Então, se eu fizer x vezes y, eu vou encontrar sempre um valor k, que ele é dito, então, constante de proporcionalidade. Eu poderia dizer também que y é igual a k sobre x, né? Então, grandezas diretamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. E tem que existir sempre o quê? Sempre uma razão entre elas, ou seja, tem que existir a constante de proporcionalidade que a gente encontra fazendo o quociente entre elas. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma aumenta e a outra diminui. Tá? Mas esse fato dela aumentar e a outra também diminuir, também tem que existir uma constante de proporcionalidade. E quem que é essa constante de proporcionalidade? É o produto entre elas.